Já observou como frequentemente aqueles que não reconheceram seu mérito parecem compreender sua importância quando já é tarde? Inicialmente, te negligenciam, agem como se sua presença fosse dispensável, comportam-se como se sua dedicação fosse perpétua e assegurada. Porém, no momento em que percebem sua transformação, que seu olhar não permanece igual, entram em pânico. Subitamente, aquela pessoa que descobriu ser capaz de existir sem sua companhia passa a experimentar sua falta como um espaço intolerável. O que menos compreende é que esse pesar não surgiu do acaso. Ele representa o fruto de comportamentos silenciosos, estratégicos e frequentemente contrários ao instinto. São ações que não buscam revanche, mas sim recuperam sua própria dignidade. E quando isso ocorre, o resultado é impactante. Quem te perdeu passa a te perseguir, como se despertasse de um pesadelo. E aqui reside o mistério. Não se trata de demonstrar seu mérito para outrem, mas de recordar a si próprio que ele jamais deixou de existir. É sobre agir de maneira tão alinhada com sua essência que isso desperta na outra pessoa um receio profundo. O receio de jamais encontrar alguém como você. Deseja conhecer quais são essas condutas? Elas irão te impressionar. Então registre nos comentários. Eu possuo valor para estabelecer isso em sua consciência e nunca mais esquecer. Primeiro, silêncio absoluto. Há uma força devastadora no silêncio que poucos conseguem compreender. Quando você cessa de falar, de esclarecer, de tentar convencer alguém sobre seu mérito, algo mágico e perturbador ocorre na mente daquele que te desprezou. É como se o universo dele subitamente ficasse sem som. E nesse vazio ensurdecedor, eles passam a escutar pela primeira vez o ruído de sua própria consciência. O silêncio não representa meramente a falta de palavras. É a poderosa presença de quem decidiu que não necessita mais se justificar. É o instante em que você compreende que suas ações comunicam muito mais alto que qualquer discurso desesperado. E quando você abraça esse silêncio de forma genuína, sem ira, sem ressentimento, mas com uma serenidade profunda, o impacto na outra pessoa é devastador. Reflita sobre quantas ocasiões você correu atrás, explicou seus sentimentos, tentou demonstrar seu valor através de palavras. Cada mensagem sem resposta, cada tentativa de diálogo que foi ignorada, cada vez que você se diminuiu tentando provar que merecia atenção. Agora imagine o oposto. Você simplesmente para, não bloqueia, não discute, não cria drama, apenas cessa de falar. Essa mudança é percebida imediatamente, mesmo que a pessoa não admita. O cérebro humano está programado para detectar alterações. E quando alguém que sempre buscava contato subitamente desaparece do radar, isso gera um desconforto profundo. É como se um ruído constante que você nem percebera que existia de repente cessasse, deixando um vazio perturbador. O silêncio funciona porque ele obriga a outra pessoa a pensar. Quando você não está mais presente para preencher os espaços, para oferecer atenção, para ser previsível, eles necessitam processar essa ausência. E é nesse processamento que começam a perceber o que perderam. Não é manipulação, é consequência natural. Você simplesmente parou de estar disponível emocionalmente para quem não te valoriza. Mas cuidado, o verdadeiro silêncio não nasce da ira ou da vingança. Ele nasceu da compreensão profunda de que você não precisa mais convencer ninguém do seu valor. É um silêncio maduro, sereno, que vem de dentro. Quando você fala menos, suas ações ganham muito mais peso. Quando você para de se explicar, as pessoas começam a prestar atenção no que você faz. O mais interessante é que esse silêncio cria um espaço vazio que a outra pessoa instintivamente quer preencher. Eles começam a se perguntar: o que você está pensando? O que está sentindo? Por que não está mais procurando? A mente deles começa a criar histórias, cenários, possibilidades.
E nessas histórias você sempre aparece como alguém especial, porque só perdemos o que tem valor. Existe também uma dignidade natural nesse silêncio. Quando você não precisa mais brigar pela atenção de alguém, quando não precisa mais competir por migalhas de carinho, você se eleva automaticamente. As pessoas sentem essa elevação. Mesmo que não consigam explicar, elas percebem que você mudou, que existe algo diferente, mais forte, mais centrado. O silêncio também permite que você ouça a si mesmo. Por quanto tempo você ficou tão focado em conquistar a atenção de alguém que esqueceu de ouvir sua própria voz interior? Quando você para de falar para fora, começa a escutar para dentro. E essa reconexão é visível para os outros. Eles percebem que você não está mais desesperado, não está mais necessitado da validação deles. E aqui é o ponto crucial. Quando alguém percebe que você não precisa mais deles, o valor que você tinha e que eles ignoravam, de repente, fica gritante. É como se uma luz se acendesse na mente deles, iluminando tudo que eles perderam por não ter dado valor antes. O silêncio não é ausência, é presença técnica. É você falando através da sua ausência, mas para que funcione de verdade, precisa ser genuíno. Não pode ser um jogo, uma estratégia calculada para fazer a pessoa voltar. Precisa nascer de uma decisão real, de que você não vai mais mendigar atenção, amor ou reconhecimento de ninguém. Quando é real, o silêncio tem uma energia diferente. As pessoas demonstram a sinceridade, sentem que você mudou de verdade. O mais belo de tudo é que esse silêncio te liberta primeiro, livre da necessidade de explicar, de convencer, de provar. Você se coloca em um lugar de poder pessoal, onde você não depende mais da aprovação externa para se sentir valioso. E quando você se sente importante, independente do reconhecimento dos outros, isso se torna magnético. O silêncio verdadeiro é como uma declaração silenciosa de independência emocional. Você está dizendo sem palavras que está bem sozinho, que não precisa mais da validação de quem não quis te valorizar quando tinha a chance. E essa independência é uma das coisas mais atraentes que existem, porque mostra maturidade, força interior e amor próprio. Segundo, olhar diferente. Existe algo profundamente transformador que acontece quando você muda a forma como olha para alguém que não te valorizou. Não é sobre olhar com raiva, desprezo ou mágoa. É sobre algo muito mais sutil e poderoso. É sobre olhar com indiferença genuína, como se estivesse vendo um estranho pela primeira vez. Esse novo olhar é como um espelho que reflete para outra pessoa exatamente o que ela perdeu. Por anos, talvez, você olhou para essa pessoa com esperança nos olhos, com aquele brilho especial que reservamos para quem amamos, admiramos ou desejamos. Seus olhos contavam uma história de afeto, de interesse, de disponibilidade emocional. Eles puderam ler em seu olhar que você estava ali, presente, investido na relação, e se acostumaram com isso. Se acostumaram a ver nos seus olhos a confirmação do valor próprio. Quando esse olhar muda, quando a luz se apaga, quando você passa a olhar para eles da mesma forma que olha para um desconhecido na rua, o impacto é devastador, porque os olhos não mentem. Você pode fingir com palavras, pode disfarçar com gestos, mas os olhos sempre entregam a verdade. E quando seus olhos não mostram mais interesse, quando não há mais aquela conexão especial, eles sentem que perderam um superpoder. Esse novo olhar não nasce do ódio. Na verdade, olhar com ódio ainda significa que a pessoa tem poder sobre você, que ainda desperta emoções intensas. O olhar realmente transformador é aquele vazio de emoção, neutro, como se você estivesse olhando para alguém que não tem importância na sua vida. É o olhar de quem enxerga a verdade. A mudança no olhar reflete uma mudança interna profunda.
Quando você realmente entende que não precisa mais da aprovação daquela pessoa, quando aceita que ela não conseguiu te valorizar e que isso diz mais sobre ela do que sobre você, seus olhos naturalmente mudam. Eles param de buscar sinais de interesse, param de procurar aprovação, param de se iluminar na presença dela. O mais interessante é como as pessoas são sensíveis a essas mudanças. Mesmo sem perceber conscientemente, elas sentem quando alguém para de olhar para elas com interesse. É como se perdessem um admirador secreto, mesmo que nunca tenham admitido que gostavam dessa admiração. De repente, percebem que não são mais especiais para você, que não causam mais aquele efeito. Esse olhar diferente também carrega uma mensagem silenciosa mais clara. Você não está mais disponível emocionalmente. Não está mais ali para ser uma opção de reserva, um porto seguro, uma pessoa que sempre vai estar esperando. Seus olhos comunicam que você encontrou algo mais interessante para focar, que sua atenção tem destinos melhores. A transformação é ainda mais impactante quando acontece gradualmente. Um dia, eles percebem que você não os olha mais da mesma forma. Não conseguem explicar exatamente o que mudou, mas sentem que perderam algo precioso. É como se tivessem perdido um direito que nem sabiam que tinham, o direito de serem especiais no seu olhar. Quando você olha para alguém com indiferença genuína, está comunicando que eles se tornaram irrelevantes na sua história emocional. Não são mais o protagonista dos seus pensamentos. Não são mais a pessoa que você quer impressionar ou conquistar. São apenas mais uma pessoa no mundo, sem importância especial na sua vida. Essa mudança no olhar também protege você. Quando você para de olhar para alguém com expectativa, para de se decepcionar. Quando para de procurar sinais de interesse nos olhos deles, para de se machucar com a indiferença. Você cria uma barreira emocional saudável que te permite conviver com essa pessoa sem sofrer. O olhar indiferente é libertador porque coloca você no controle da situação. Você não está mais esperando nada. Não está mais investindo emocionalmente, não está mais vulnerável às variações de humor ou interesse da outra pessoa. Você simplesmente existe no seu próprio espaço emocional, seguro e centrado. Mas para que seja autêntico, esse olhar precisa vir de uma mudança real de perspectiva. Você realmente precisa entender que essa pessoa não determina seu valor. Não define sua felicidade, não merece sua energia emocional. Quando você enxerga isso de verdade, o olhar muda naturalmente, sem esforço. O mais belo é que esse novo olhar abre espaço para você ver outras pessoas, outras possibilidades. Quando você para de focar intensamente em alguém que não te valoriza, seus olhos ficam livres para perceber quem realmente te vê, te aprecia, te valoriza. É como tirar uma venda e descobrir um mundo novo de conexões possíveis. E aqui está o ponto mais importante. Quando alguém percebe que perdeu a admiração nos seus olhos, que não é mais especial para você, uma urgência desesperada pode surgir. Eles podem começar a tentar recuperar esse olhar especial, essa atenção que sempre esteve disponível. Porque só quando perdemos algo é que percebemos o valor que ele tinha em nossa vida. Terceiro, vida cheia. Não existe nada mais perturbador para alguém que não te valorizou do que perceber que você construiu uma vida linda, completa e realizada sem eles. É como se eles descobrissem que você não apenas sobreviveu à ausência deles, mas floresceu de uma forma que jamais imaginaram ser possível. E essa descoberta mexe com algo muito profundo no ego de quem pensou que era indispensável em sua história. Uma vida cheia não é sobre ostentação de felicidade nas redes sociais ou fingir que tudo é perfeito. É sobre realmente preencher seus dias com coisas que fazem sentido para você, pessoas que te valorizam, atividades que nutrem sua alma. É sobre descobrir que você é uma pessoa completa por si só, que não precisa de ninguém para dar significado à sua existência.
Quando você começa a investir em si mesmo de verdade, algo mágico acontece. Você descobre talentos que nem sabia que tinha, desenvolve paixões que estavam adormecidas, conhece pessoas incríveis que estavam ali o tempo todo, mas você não conseguiu ver porque estava focado demais em alguém que não te dava valor. É como se uma cortina fosse levantada e você pudesse finalmente enxergar todas as possibilidades que a vida oferece. A pessoa que não te valorizou estava acostumada a te ver sempre disponível, sempre esperando, sempre com tempo sobrando para ela. Quando descobre que seus dias estão preenchidos com atividades prazerosas, projetos pessoais, novos amigos, hobbies interessantes, ela fica desconcertada. Era mais fácil quando você estava parado esperando uma migalha de atenção. Agora você está ocupado demais, vivendo para ficar esperando por quem não soube te dar valor. Uma vida cheia também significa que você desenvolveu uma relação saudável consigo mesmo, aprendeu a se divertir sozinho, a aproveitar sua própria companhia, a encontrar alegria nas pequenas coisas do dia a dia. Isso é extremamente atraente, porque mostra maturidade emocional e independência. Você não precisa mais de ninguém para se sentir completo. Isso é magnético. O mais interessante é como as pessoas percebem quando você está realmente bem. Existe uma energia diferente em quem está vivendo uma vida plena, uma leveza, um brilho nos olhos que não pode ser fingido. Você está genuinamente feliz, e isso é visível para todos ao seu redor. Para quem não te valorizou, ver você assim pode ser um choque. Quando sua vida fica cheia de propósito, você automaticamente fica mais seletivo com seu tempo e energia. Não tem mais espaço para drama desnecessário, para pessoas que só aparecem quando precisam de algo, para relacionamentos que drenam sua energia. Você aprende a valorizar seu tempo porque está usando ele para coisas que realmente importam. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas quando acontece é irreversível. Você descobre que o mundo é muito maior do que aquela pessoa que não te dava valor. Descobre que existem lugares incríveis para conhecer, pessoas maravilhosas para encontrar, experiências únicas para viver. E tudo isso estava ali, esperando você parar de focar no que não funcionava. Uma vida cheia também significa que você desenvolveu outras fontes de validação e alegria. Não depende mais do humor, da disposição ou da aprovação de uma pessoa específica para se sentir bem consigo mesmo. Tem amigos que te apoiam, família que te ama, atividades que te realizam, projetos que te motivam. Sua felicidade não está mais nas mãos de quem não conseguiu cuidar dela. O crescimento pessoal que vem com uma vida plena é visível para todos. Você fica mais interessante, mais confiante, mais centrado, tem mais assuntos para conversar, mais experiências para compartilhar, mais sabedoria para oferecer. Se torna uma pessoa que as pessoas querem ter por perto, porque você irradia positividade e crescimento. Para quem não te valorizou, ver essa transformação pode ser devastadora. Eles percebem que você não apenas seguiu em frente, mas evoluiu para uma versão melhor de si mesmo. É como se eles tivessem perdido um diamante bruto e agora vissem esse diamante lapidado, brilhando na vida de outras pessoas. A vida cheia também te dá perspectiva. Você percebe que aquela pessoa era apenas um capítulo da sua história, não o livro inteiro. Entende que o tempo que perdeu focando nela poderia ter sido usado para construir coisas incríveis e agora está determinado a não repetir esse erro. Você valoriza demais sua nova vida para voltar atrás. Existe uma paz profunda em quem tem uma vida cheia. Você não está mais buscando completar um vazio através de outra pessoa. Não está mais esperando que alguém apareça para dar sentido aos seus dias. Você construiu um universo próprio, rico e significativo, onde você é o protagonista da sua própria história.
Quando alguém percebe que sua vida está cheia e próspera sem eles, que você encontrou alegria e propósito longe da presença deles, uma urgência desesperada pode surgir. Eles começam a questionar se realmente não precisam de você, se não cometeram um erro enorme ao não te dar valor, porque é difícil aceitar que alguém que eles consideraram uma opção se transformou na escolha principal de muitas outras pessoas. Quarto, limites firmes. Existe algo profundamente transformador que acontece quando você finalmente aprende a dizer não e manter suas decisões. Quando você estabelece limites claros e firmes com quem não te valoriza, você não está sendo cruel ou vingativo. Você está sendo maduro o suficiente para proteger sua energia, seu tempo e sua paz mental. Essa mudança radical em sua postura deixa a outra pessoa completamente perdida. Por muito tempo, você provavelmente foi uma pessoa que sempre cedia, que sempre estava disponível, que sempre abria exceções. Era aquele que respondia todas as mensagens, que cancelava compromissos para ajudar, que engolia desaforos para manter a paz. Você era previsível na sua disponibilidade, e isso foi interpretado como fraqueza ou desespero. Agora, quando você estabelece limites, o mundo da outra pessoa vira de cabeça para baixo. Limites firmes significam que você não aceita mais ser tratado como segunda opção. Quando alguém te procura apenas quando está entediado, quando precisa de algo ou quando as outras opções não deram certo, você simplesmente não está mais disponível para esse papel. Você aprendeu que seu tempo tem valor e que sua presença é um presente, não um direito adquirido de ninguém. O mais interessante é como as pessoas reagem quando você para de ser aquela pessoa que sempre diz sim. Elas ficam confusas, frustradas, até mesmo irritadas. Estavam acostumadas a contar com sua disponibilidade incondicional e agora precisam lidar com o fato de que você se valoriza o suficiente para estabelecer regras claras sobre como quer ser tratado. Estabelecer limites também significa não aceitar mais migalhas de atenção. Quando alguém te dá o mínimo de carinho e espera que você fique grato por isso, você simplesmente não aceita mais. Você aprendeu que merece muito mais do que sobras emocionais e não tem medo de ficar sozinho enquanto espera por alguém que te dê o valor que você merece. Esses limites se estendem para todos os aspectos da relação. Você não aceita mais conversas apenas quando convém para a outra pessoa. Não aceita mais encontros de última hora quando ela não tem mais nada para fazer. Não aceita mais ser uma válvula de escape emocional de alguém que só te procura quando está mal. Você se respeita demais para aceitar essas migalhas. A firmeza dos seus limites também se reflete na sua comunicação. Você não precisa mais se explicar exaustivamente ou justificar suas decisões. Um simples não é suficiente. Você não entra mais em discussões intermináveis tentando fazer com que a outra pessoa entenda seu ponto de vista. Você estabelece o limite e mantém, independente da reação dela. Quando você mantém limites firmes, está enviando uma mensagem clara. Você se valoriza e espera que os outros façam o mesmo. Isso demonstra uma atração poderosa, revelando o amadurecimento emocional e autoestima sólida. Indivíduos respeitam aqueles que se valorizam primeiramente. Ao evidenciar que existem critérios definidos sobre como deseja ser tratado, você naturalmente se torna mais cativante. O aspecto mais libertador desses limites é sua função protetiva contra circunstâncias que anteriormente causavam sofrimento. Ao recusar ser considerado apenas uma alternativa, você elimina o sofrimento de não ser priorizado. Rejeitando restos de carinho, você supera a carência emocional. Você constrói uma barreira defensiva que mantém intacta sua dignidade e autoestima. Estabelecer limites sólidos também indica que você cultivou alternativas diversas. Não depende mais exclusivamente da atenção de uma pessoa específica para se sentir apreciado.
possui outras pessoas em seu círculo que o respeitam e tratam adequadamente. Portanto, não necessita aceitar tratamento inferior de pessoa alguma. Essa diversidade de alternativas lhe confere autoridade para ser criterioso. Uma pessoa que anteriormente não o apreciava fica completamente desorientada com essa transformação. Ela estava habituada a encontrá-lo sempre acessível, sempre compreensivo, sempre maleável. Agora precisa enfrentar alguém que possui critérios, que se estima, que não aceita qualquer coisa. É como se você tivesse abandonado o papel de subordinado e assumido o protagonismo de sua própria existência. Esses limites também possibilitam identificar quem genuinamente importa para você. Quem o valoriza respeitará suas fronteiras e se empenhará para adequar-se a elas. Quem não o aprecia tentará romper essas fronteiras, exercerá pressão, fará você se sentir culpado por estabelecê-las. Assim, você consegue discernir completamente quem merece permanecer em sua vida. O mais admirável é que, ao estabelecer limites firmes, você não busca punir ninguém, mas simplesmente se protege e cria condições para relacionamentos mais equilibrados. Você está comunicando que se valoriza suficientemente para exigir tratamento respeitoso. Isso representa um ato de amor próprio, não de vingança. Para quem não o valorizou, observar você estabelecendo limites sólidos constitui um despertar brutal. Eles compreenderam que você não está mais disposto a aceitar os fragmentos que ofereciam. Percebem que perderam aquela pessoa sempre disponível, sempre tolerante, sempre pronta a aceitar menos do que merecia. Essa compreensão pode gerar desespero profundo, pois perderam não apenas você, mas também o controle que exerciam sobre você, mantendo distância protetora. Há sabedoria profunda em aprender a se distanciar de quem não o valoriza, não por ira ou ressentimento, mas por autopreservação e proteção emocional. A distância protetora não visa punir outros, mas criar um ambiente onde você pode respirar livremente, raciocinar claramente e se reconectar com sua verdadeira identidade, longe da influência nociva de quem não sabia reconhecer seu valor. Quando você mantém afastamento de alguém que o machuca, algo fascinante ocorre. Você começa a recordar como era antes dessa pessoa entrar em sua vida. Redescobre sua personalidade genuína, seus sonhos que foram negligenciados, suas qualidades que foram minimizadas ou ignoradas. É como sair de um ambiente com pouco oxigênio e finalmente conseguir respirar profundamente novamente. O afastamento não precisa ser dramático ou repleto de explicações. Pode ser sutil, gradual, porém consistente. Você simplesmente para de buscar a companhia dessa pessoa, para de frequentar os mesmos locais, para de participar dos mesmos círculos sociais quando possível. Não é fuga, é escolha consciente de priorizar seu bem-estar emocional acima da comodidade social. O mais libertador do distanciamento é que ele quebra o ciclo vicioso de expectativa e desilusão. Quando você está próximo de quem não o valoriza, existe uma tendência natural de continuar esperando que mudem, que reconheçam seu valor, que finalmente lhe dediquem a atenção que merece. A distância corta essa expectativa prejudicial e permite focar em aspectos mais produtivos. Manter distância também significa que você para de se expor às pequenas humilhações cotidianas que eram normalizadas na relação. Para de presenciar momentos onde era ignorado, onde suas opiniões eram descartadas, onde seu afeto era tratado como garantido. Você se protege de microtraumas que, acumulados, causam danos significativos à sua autoestima. A distância protetora oferece perspectiva. Quando não está no centro da situação, consegue enxergar com mais clareza como era tratado, como se sentia, como essa pessoa realmente impactava sua vida. É como subir uma montanha e conseguir ver toda a paisagem.
Você percebe padrões que não eram visíveis quando estava imerso na situação. Para quem não o valorizava, sua distância é perturbadora. Estavam acostumados a tê-lo por perto, sempre acessível, sempre dentro de seu campo de visão. Mesmo que não lhe dessem atenção, sabiam que você estava ali. Quando você se afasta, eles perdem essa sensação de controle e disponibilidade, gerando um desconforto que não conseguem explicar. O distanciamento também permite que você desenvolva outras conexões. Quando não está investindo energia emocional em alguém que não retribui, sobra muito mais energia para investir em pessoas que realmente o valorizam. Você descobre novos amigos, fortalece relações que estavam negligenciadas, abre espaço para o amor próprio florescer. Existe uma cura natural que acontece à distância. Longe da fonte da dor, você consegue processar melhor seus sentimentos, entender seus padrões comportamentais, identificar sinais que ignorou por estar emocionalmente envolvido demais. É como deixar um ferimento cicatrizar sem ficar mexendo na ferida constantemente. A distância protetora não é isolamento, é seleção criteriosa. Você não se fecha para o mundo, simplesmente se afasta de quem não contribui positivamente para a sua vida. Continua aberto para novas experiências, novas pessoas, novas oportunidades, mas agora com critérios mais claros sobre quem merece sua energia. O mais interessante é como a distância muda sua energia. Quando não está mais drenado por uma relação desgastante, quando não está mais ansioso, esperando migalhas de atenção, quando não está mais pisando em ovos para não desagradar, você recupera sua vitalidade natural. As pessoas ao seu redor percebem essa mudança e se sentem naturalmente atraídas por essa energia renovada. Manter distância também o ensina sobre seus próprios limites e necessidades. Você aprende a identificar quando uma situação ou pessoa não é saudável para você. Desenvolve a coragem de se afastar mesmo quando é difícil. Fortalece sua capacidade de priorizar seu bem-estar emocional acima de qualquer outra consideração. Uma pessoa que não o valorizava pode começar a sentir sua falta de forma intensa quando percebe que você realmente está distante. Não está mais ali para ser plateia de suas histórias, para dar conselhos quando precisa, para ser uma opção segura quando outras possibilidades não funcionam. Sua ausência cria um vazio que ela não esperava sentir. A distância protetora também o protege de recaídas emocionais. Quando mantém contato próximo com alguém que o machucou, sempre existe o risco de voltar aos padrões antigos, de se deixar levar pela esperança de que as coisas podem mudar. A distância oferece clareza mental para manter suas decisões e não se deixar manipular por momentos de mudança aparente. O mais belo da distância é que ela o devolve para você mesmo. Você redescobre quem é quando não está tentando agradar alguém que não o valoriza, quando não está moldando sua personalidade para se encaixar nas expectativas de quem não o merece. Você volta a ser autêntico, espontâneo, genuíno, desenvolvendo presença escassa. Transformar-se em alguém de presença escassa é uma das mudanças mais poderosas que você pode fazer na vida. É sobre compreender que sua companhia é um privilégio, não um direito, e que pessoas que não souberam valorizar sua presença constante talvez só compreendam seu valor quando ela se torna rara. Não é sobre fingir dificuldade, é sobre reconhecer genuinamente que seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com quem não o aprecia. Quando você sempre esteve disponível, sempre presente, sempre ali para qualquer necessidade, sua presença se tornou comum, previsível, dada como certa. As pessoas se acostumaram a contar com você sem precisar se esforçar para isso. Era como ter água sempre correndo da torneira. Só percebemos o valor quando a fonte seca.
Agora, você escolheu ser seletivo com sua presença. A presença escassa não significa desaparecer completamente ou ser antipático. Significa que você desenvolveu uma vida tão rica e interessante que não tem tempo para estar sempre disponível para todo mundo. Você tem compromissos consigo mesmo, projetos pessoais, objetivos que exigem sua atenção e energia. Sua agenda não tem mais espaços vazios esperando para ser preenchidos por quem der as caras. Quando sua presença se torna escassa, cada encontro seu ganha um peso diferente. As pessoas prestam mais atenção quando você fala. Valorizam mais os momentos que passam com você, sentem-se especiais por ter conseguido um espaço em sua agenda. É como a diferença entre um show que acontece todo dia e um show que só acontece uma vez por ano. Qual deles as pessoas mais valorizam? O interessante é como as pessoas começam a se comportar de maneira diferente quando percebem que sua presença não é mais garantida. Elas se esforçam mais para impressionar você. Tratam você com mais respeito, demonstram mais interesse genuíno, porque sabem que se não aproveitarem bem esse momento, podem não ter outra oportunidade tão cedo. Tornar-se escasso também significa que você desenvolveu discernimento sobre onde e com quem vale a pena investir seu tempo. Você não aparece em qualquer lugar, não aceita qualquer convite, não se disponibiliza para qualquer situação. Você escolhe cuidadosamente onde sua energia será melhor aproveitada e onde sua presença será realmente valorizada. A escassez de sua presença cria um efeito psicológico interessante. As pessoas começam a idealizar os momentos que passaram com você. Como esses momentos se tornaram raros, eles ganham mais valor na memória. É como quando você sente saudade de algo bom que acontecia raramente. A lembrança fica ainda mais doce. Para quem não o valorizava, sua presença escassa é perturbadora. Estavam acostumados a tê-lo sempre por perto, sempre disponível para quando quisessem sua atenção ou companhia. Agora, precisam lidar com o fato de que você tem uma vida interessante o suficiente para não precisar da companhia deles para se sentir completo. A presença escassa também significa que quando você escolhe aparecer, é porque realmente quer estar ali. Não é por falta de opção, não é por carência, não é por obrigação. É uma escolha consciente de compartilhar seu tempo com pessoas ou situações específicas. Isso torna sua presença ainda mais significativa. O mais libertador é que quando você se torna escasso, para de depender da validação constante dos outros. Você não precisa mais estar sempre presente para se sentir importante ou querido. Desenvolveu uma relação saudável consigo mesmo, que não depende da atenção externa para se manter. Sua autoestima não está mais ligada à frequência com que as pessoas o procuram. Ser de presença escassa também lhe dá poder nas relações. Quando você não está sempre disponível, as pessoas precisam se esforçar mais para ter acesso a você. Elas precisam planejar, se organizar, demonstrar interesse real. Isso filtra claramente quem realmente se importa com você daqueles que só o procuravam por conveniência. A escassez cria desejo. É uma lei natural da psicologia humana. Quanto mais escasso algo é, mais valioso se torna. Quando você estava sempre disponível, sua presença tinha pouco valor percebido. Agora que você é seletivo, cada momento compartilhado se torna precioso. Sua presença escassa também muda como as pessoas falam sobre você. Quando alguém consegue um tempo com você, isso se torna algo para comentar, para valorizar, para se orgulhar. Conseguir encontrar com fulano hoje vira uma conquista. Não apenas mais um encontro casual. Você se torna uma referência positiva na vida das pessoas. O mais interessante é que quando você se torna genuinamente escasso, não por estratégia, mas por ter uma vida realmente preenchida e interessante, isso se torna magnético.
As pessoas sentem que existe algo especial acontecendo em sua vida, que você tem acesso a experiências, pessoas e oportunidades que elas não têm. Elas querem fazer parte desse universo. Para quem não o valorizou, perceber que você se tornou uma presença escassa e desejada pode ser devastador. Eles percebem que perderam livre acesso a alguém que agora outras pessoas consideram especial o suficiente para disputar a atenção. É como ter tido um diamante nas mãos e só perceber seu valor quando ele está sendo disputado por outras pessoas. Praticando autocuidado intenso. Existe algo profundamente perturbador para quem não o valorizou em ver você cuidando de si mesmo como nunca antes. Quando você começa a se tratar como a pessoa mais importante da sua própria vida, quando investe tempo, energia e recursos para se tornar a melhor versão de si mesmo, isso desperta algo primitivo em quem o ignorava. A percepção dolorosa de que perdeu alguém que estava se transformando em algo especial. O autocuidado intenso não é vaidade ou superficialidade, é o reconhecimento profundo de que você merece o mesmo carinho e atenção que sempre deu aos outros. É sobre finalmente entender que cuidar de si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade. Quando você começa a se ver como alguém digno de cuidado, todo mundo ao seu redor sente essa mudança de energia. Você começa a cuidar do seu corpo não para impressionar ninguém, mas porque se ama o suficiente para querer se sentir bem na própria pele. Investe em roupas que o fazem se sentir confiante. Cuida da sua saúde mental. Desenvolve novos hábitos que nutrem sua alma. Cada gesto de autocuidado é uma declaração silenciosa de que você se valoriza. Para quem não lhe dava valor, ver essa transformação física e emocional é um choque. Eles o conheceram numa versão anterior, talvez descuidada, talvez sem autoestima, talvez focada demais em agradar os outros. Agora você se tornou alguém que brilha, que chama a atenção, que demonstra amor próprio em cada detalhe. É como se eles perdessem uma pessoa comum e essa pessoa tivesse se transformado em alguém extraordinário. O autocuidado intenso também muda como você se relaciona com o mundo. Quando você se sente bem consigo mesmo, irradia uma confiança natural que é magnética. As pessoas se sentem atraídas por quem se ama, porque isso demonstra maturidade emocional e estabilidade. Você se torna o tipo de pessoa que os outros querem ter por perto. Cuidar intensamente de si mesmo também significa estabelecer rotinas que o fazem bem. Você acorda mais cedo para meditar, reserva tempo para exercícios, lê livros que o fazem crescer, frequenta lugares que o inspiram. Sua vida se torna uma celebração constante de quem você é e de quem está se tornando. Uma pessoa que não o valorizava vê toda essa transformação e percebe que você não precisava dela para ser feliz ou especial. Você tinha esse potencial o tempo todo. Só precisou focar em si mesmo para que ele florescesse. Isso é devastador para o ego de quem descobriu que o conhecia completamente errado. O autocuidado intenso também inclui cuidar da sua mente e das suas emoções. Você busca terapia quando precisa, lê sobre desenvolvimento pessoal, pratica gratidão, cultiva pensamentos positivos, se torna alguém emocionalmente mais equilibrado e centrado. Essas são características extremamente atraentes. Quando você se cuida intensamente, desenvolve uma relação íntima e carinhosa consigo mesmo. Você se torna seu próprio melhor amigo, seu maior incentivador, sua companhia favorita. Essa independência emocional é libertadora e, ao mesmo tempo, magnética para quem observa de fora. O mais interessante é que o autocuidado intenso o torna naturalmente mais seletivo. Quando você se valoriza tanto, não aceita mais qualquer tratamento de qualquer pessoa. Você sabe quanto vale e não aceita menos do que merece. E isso eleva automaticamente o padrão de pessoas que se aproximam de você.
Para quem não o valorizou, ver você investindo tanto em si mesmo pode despertar uma urgência desesperada. Eles percebem que você se tornou um prêmio que perderam por não terem sabido valorizar quando tiveram a chance. Tomando a decisão definitiva. Chega um momento na vida em que você toma uma decisão que muda tudo para sempre. A escolha definitiva de não aceitar mais migalhas de amor de quem não soube o valorizar quando teve todas as chances do mundo. Essa não é uma decisão no calor da emoção ou por vingança. É uma escolha madura, consciente e definitiva de alguém que finalmente compreendeu seu próprio valor. A decisão definitiva nasce de um cansaço profundo e libertador. Você simplesmente não tem mais energia para investir em quem não investe em você. Não tem mais paciência para explicar seu valor para quem deveria enxergá-lo naturalmente. Não tem mais esperança de que as coisas vão mudar com quem já mostrou repetidas vezes quem realmente é. Essa decisão não é impulsiva. É o resultado de um processo longo de autoconhecimento e crescimento pessoal. Você tentou, se esforçou, deu chances, foi compreensivo, perdoou, mas chegou ao ponto de compreender que algumas pessoas simplesmente não têm capacidade ou interesse em valorizar como você merece. A decisão definitiva é libertadora porque o tira da prisão da esperança falsa. Você para de viver no "e se". Para de criar cenários na mente onde a pessoa muda magicamente, para de se iludir com sinais que não existem. Você aceita a realidade como ela é e decide que merece muito mais. Quando você faz essa escolha definitiva, algo em você muda para sempre. Você desenvolve uma paz interior que vem de estar alinhado com seus valores. Não há mais conflito interno entre o que você sabe que merece e o que está aceitando receber. Há uma congruência total entre seus padrões e suas ações. Para quem não o valorizou, perceber que você fez uma escolha definitiva pode ser assustador. Eles percebem que não é mais uma questão de tempo ou circunstância. Você realmente decidiu que não os quer mais na sua vida. E essa decisão tem um peso diferente de todas as outras discussões ou afastamentos temporários que já aconteceram. A decisão definitiva também significa que você está disponível para receber o amor verdadeiro. Quando você para de aceitar migalhas, abre espaço para quem quer dar o banquete completo. Quando você para de se contentar com menos, se torna acessível para quem quer lhe dar mais. Essa decisão muda como você caminha pelo mundo. Há uma dignidade nova em sua postura, uma certeza em suas ações, uma clareza em seus objetivos. Você não está mais em dúvida sobre o que aceita ou não aceita. Você sabe exatamente quem é e o que vale. O mais belo da decisão definitiva é que ela lhe devolve o poder sobre si mesmo. Você não está mais na dependência emocional de ninguém. Não está mais esperando que alguém mude para você ser feliz. Você tomou as rédeas da situação e decidiu ser responsável pela própria felicidade. Quando alguém percebe que você fez uma escolha definitiva, irrevogável, de não aceitar mais o que eles oferecem, pode entrar em desespero, porque sabem que perderam não só você, mas também qualquer possibilidade futura de tê-lo de volta. E essa percepção de perda definitiva pode fazer com que corram atrás, como nunca fizeram antes, experimentando energia renovada. Quando você se liberta de quem não o valoriza, algo quase mágico acontece. Sua energia vital retorna com uma força que você havia esquecido que existia. É como se uma bateria que estava constantemente drenada finalmente fosse desconectada da fonte que a esgotava e pudesse se recarregar completamente. Essa renovação energética é visível para todos ao seu redor, mas é especialmente perturbadora para quem se acostumou a vê-lo desanimado e cansado. Durante muito tempo, você provavelmente nem percebeu o quanto de energia estava perdendo tentando conquistar a atenção de alguém que não lhe dava valor. Cada mensagem ignorada, cada gesto não reconhecido, cada tentativa frustrada de conexão
Funcionava como um vampiro energético, sugando sua vitalidade sem que você se desse conta. Agora, livre dessa dinâmica tóxica, você redescobre o que é ter energia de sobra. Essa energia renovada se manifesta de formas surpreendentes. Você acorda mais disposto, tem mais vontade de sair, de conhecer pessoas novas, de experimentar coisas diferentes. Seus olhos brilham mais, seu sorriso é mais genuíno, sua presença é mais marcante. É como se você tivesse saído de um estado de hibernação emocional e finalmente acordado para a vida. Para quem não o valorizava, ver essa transformação energética é desconcertante. Eles o conheceram numa versão esgotada, talvez melancólica, focada demais em conquistar a atenção deles. Agora você transmite vitalidade, está cheio de planos, radiante de possibilidades. É difícil para eles aceitarem que você estava sendo drenado pela presença deles na sua vida. A energia renovada também traz uma criatividade que estava adormecida. Você volta a ter ideias interessantes, projetos empolgantes, sonhos que havia abandonado. É como se sua mente, livre da preocupação constante com alguém que não o retribuía, pudesse finalmente focar em coisas produtivas e prazerosas. Essa vitalidade nova é magnética. As pessoas se sentem naturalmente atraídas por quem transmite energia positiva. Você se torna o tipo de pessoa que os outros querem ter por perto, que ilumina os ambientes, que inspira outros a também buscarem o melhor de si mesmos. É um contraste gritante com a versão esgotada que você era antes. Quando sua energia se renova, você também recupera sua capacidade de se divertir genuinamente. Volta a rir alto, a se emocionar com pequenas coisas, a aproveitar momentos simples. Essa alegria espontânea tinha sido sufocada pela frustração constante de não ser valorizado, mas agora floresce livremente. A pessoa que não lhe dava valor fica chocada ao perceber quanta energia você tem quando não está mais gastando ela tentando conquistar alguém que não o merece. Eles veem você vibrante, motivado, cheio de vida e percebem que eram eles o fator que o mantinha desanimado. Desenvolvendo magnetismo autêntico. Existe algo irresistível em alguém que descobriu seu próprio valor e não precisa mais da validação de ninguém para se sentir completo. Quando você desenvolve um magnetismo autêntico, não está tentando chamar a atenção ou impressionar. Você simplesmente se tornou tão confortável consigo mesmo, tão alinhado com sua essência, que as pessoas se sentem naturalmente atraídas pela sua energia genuína. O magnetismo verdadeiro nasce da segurança interior. Quando você não precisa mais provar nada para ninguém, quando não é mais desesperado por aprovação, quando simplesmente existe sendo você mesmo, isso cria uma atração poderosa. As pessoas percebem essa diferença, mesmo que não consigam explicar exatamente o que mudou. Para quem não o valorizava, ver você se tornando magnético é perturbador. Eles percebem que outras pessoas estão notando qualidades em você que eles ignoraram. Veem você atraindo atenção genuína, interesse real, admiração sincera. É como se descobrissem que tiveram um tesouro nas mãos e o trataram como algo comum. Esse magnetismo se manifesta na forma como você ocupa os espaços. Há uma presença nova em você, uma confiança silenciosa que não precisa ser anunciada. Você entra nos ambientes de forma diferente, fala com mais propriedade, move-se com mais graça. Não é arrogância, é a beleza natural de quem se aceita completamente. O mais interessante é que esse magnetismo atrai não apenas interesse romântico, mas admiração geral. Você se torna o tipo de pessoa que os outros querem ter como amigo, como mentor, como companhia. Sua energia equilibrada e sua autenticidade fazem com que as pessoas se sintam bem ao seu lado. Quando você desenvolve magnetismo autêntico, também se torna mais seletivo naturalmente. Como você atrai mais atenção, pode escolher com quem quer se relacionar.
Não precisa mais aceitar qualquer migalha de carinho, porque tem abundância de opções. Essa seletividade só aumenta sua atratividade. Para quem não lhe deu valor, ver você exercendo esse magnetismo e escolhendo outras pessoas pode despertar um desespero profundo. Eles percebem que você não está apenas bem sem eles, mas se tornou alguém que muitas pessoas gostariam de ter por perto. Vivenciando um renascimento total. Existe um momento transformador na vida quando você percebe que não é mais a mesma pessoa que aceitava migalhas de amor e atenção. Você renasceu como alguém completamente novo, com padrões elevados, autoestima sólida e uma compreensão profunda do próprio valor. Esse renascimento não é apenas uma mudança superficial, é uma revolução interna que transforma cada aspecto de quem você é e como se relaciona com o mundo. O renascimento total acontece quando você finalmente entende que tudo aquilo que passou foi necessário para levá-lo até aqui. Cada decepção, cada momento de desvalorização, cada lágrima derramada serviu como combustível para sua transformação. Você não é mais uma vítima das circunstâncias, mas o arquiteto consciente da sua própria felicidade. Essa nova versão de você é irreconhecível para quem o conhecia antes. Onde antes havia carência, agora existe plenitude. Onde havia insegurança, agora há confiança inabalável. Onde havia dependência emocional, agora há uma independência saudável e madura. Você se tornou uma pessoa completamente diferente, mais forte, mais sábia, mais centrada. Para quem não o valorizou, presenciar esse renascimento é aterrorizante. Eles percebem que perderam para sempre a pessoa que conheciam, alguém que podiam manipular, ignorar ou tratar mal sem consequências. Não há mais como encontrar alguém que se valoriza demais para aceitar qualquer tipo de desrespeito. O renascimento traz uma clareza cristalina sobre o que você quer e não quer na vida. Você desenvolveu critérios claros para relacionamentos, não aceita mais comportamentos tóxicos e tem coragem de se afastar de qualquer situação que não contribua para seu crescimento. Essa determinação é visível em cada escolha que você faz. Sua nova versão também é generosa de uma forma diferente. Você não dá mais por carência ou necessidade de aprovação, mas por abundância sincera. Quando escolhe investir em alguém, é porque essa pessoa merece e valoriza o que você oferece. Você se tornou seletivo com sua generosidade. Uma pessoa que não lhe deu valor pode entrar em pânico ao perceber que você realmente renasceu. Não é mais questão de esperar você superar ou voltar ao normal. Você se transformou em alguém que eles nunca vão conseguir ter novamente, porque essa nova versão de você simplesmente não aceita ser desvalorizada. O mais belo do renascimento total é que ele é definitivo. Você não pode mais desaprender o que descobriu sobre si mesmo. Não pode mais aceitar menos do que merece, porque agora sabe exatamente qual é o seu valor. Você se tornou uma pessoa nova e essa transformação é para sempre. Quando alguém percebe que você realmente renasceu, que se tornou uma versão melhor e mais forte de si mesmo e que essa transformação os exclui completamente de sua nova vida, o desespero pode ser devastador. Eles percebem que não perderam apenas você, mas perderam a chance de conhecer essa versão incrível que você se tornou. A vitória final. No final das contas, a maior vitória que você pode ter contra quem não o valorizou não é a raiva, não é o rancor, não é tentar machucá-los de volta. A maior vitória é você se tornar tão incrível, tão pleno, tão completo, que eles percebam exatamente o que perderam quando tiveram você nas mãos e não souberam cuidar. Você floresce de tal forma que eles vejam claramente o tesouro que desprezaram. Porque, no fundo, a pessoa que mais se beneficia com sua transformação é você mesmo. Você não mudou para fazer ninguém se arrepender. Você mudou porque finalmente entendeu que merecia muito mais do que estava aceitando.
E quando você se valoriza de verdade, o mundo inteiro sente essa mudança. Algumas pessoas vão se arrepender, outras vão tentar voltar, mas você já será alguém novo, alguém que aprendeu que o amor próprio é o único amor que ninguém pode tirar de você. E essa é a vitória mais doce que existe. Descobrir que você sempre foi suficiente. Só precisava acreditar nisso. Cuide-se e até mais.